Tá, joia. Muito obrigado, Murilo. Obrigado a todos os presentes. A gente sabe que não é fácil estar presente aí, ainda mais nesses horários que até a gente está tirando um tempo de estar em casa com a família, tudo, mas muito obrigado a presença de todos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre DBA SQL Server por acidente. Essa é uma palestra aí que eu venho trazendo ao longo de muitos anos já, acredito, acho que pelo menos 3 anos já que eu faço ela. É um conteúdo introdutório, então, para vocês entenderem que muitas coisas eu vou trazer o básico, porque a construção de um bom conhecimento parte de uma base bem estruturada. Então, esse é o intuito de falar um pouquinho sobre o começo de uma atividade como DBA. Então, quem sou eu? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Vinícius Bittencourt, eu sou MVP em Data Platform, também sou Regional Mentor do PES e Chapter Leader junto com o Rodrigo Crespi do Chapter, que é o grupo de usuários lá do Rio Grande do Sul, SQL Server RS, inclusive tem um dos SQL Server que vai acontecer em Caxias, na ilha ali. Formado bacharel na Universidade de Caxias do Sul e atualmente estou fazendo mestrado em banco de dados na UTFR. Eu trabalho no grupo Boticário, como é a DBA SQL Server, e aí tem algumas mídias aí, canal do YouTube. E depois eu deixo mais no final fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho então sobre o SQL Server. Para a gente entender o próprio banco de dados, entender como funciona esse mecanismo, acho assim como qualquer outra coisa que a gente venha a trazer para a nossa vida, qualquer equipamento que a gente vai tentar saber que tipo de recurso que ele utiliza. Para saber esses recursos, a gente vai ter uma ideia de como é o consumo, como é a utilização, o que eu ofereço para ter um melhor desempenho, para ter um ganho de performance, enfim, a gente tem como entender mais como isso funciona. Vamos entender primeiro a estrutura de servidor do SQL Server e como o SQL Server trabalha em cima dessa estrutura, e a gente vai passando para os outros tópicos para entender um pouquinho disso. Como funciona no SQL Server o servidor, instância e database? O que é isso? Então, todo banco de dados roda em cima de uma máquina, esta máquina é o meu servidor, ela pode ser virtual, pode ser física. Em cima desta máquina tem uma instância, então é exatamente a instância que me determina onde está o meu SQL Server, eu instalo um SQL Server nesse ambiente, e dentro dele eu vou colocar os meus inúmeros databases. Eu posso ter N instâncias em uma máquina, eu posso ter N databases em uma instância. E aí eu posso ter N máquinas para montar o meu parque, meu ambiente inteiro, conforme a minha solução necessitar ou a minha estratégia for realmente requerir. Servidor, então, basicamente é onde a gente armazena a minha instância. Então, o server vai ter um nome, nesse meu exemplo, server 1. A minha instância, eu vou dar um nome para ela, então, por default, por padrão, o SQL Server usa o nome MS do SQL Server e o nome dele for MS SQL Server, significa que a gente está usando a instância padrão. Ou seja, eu não preciso especificar ela em uma conexão com o banco de dados. Nesse meu caso, usei uma nomenclatura e bancos dos mais diversos para que atendam a minha solução. Eu vou ter lá o meu DB 1, 2, 3, quantos eu tiver na minha solução. Beleza, então a gente já sabe como instala o SQL, como é a estrutura do SQL, e aí vamos entender um pouquinho sobre alta disponibilidade, porque todo DBA, assim que assume uma posição, um dos principais focos é a alta disponibilidade, é garantir que o recurso esteja no ar, independente de o que quer que aconteça, e como que é a estrutura para manter isso funcionando. O SQL Server trabalha da seguinte forma, em cima de um cluster. Então, eu tenho lá o cluster Windows já montado e um storage compartilhado, que é o que me garante a área para fazer essa movimentação, caso ocorra algum tipo de problema na minha instância. Essa imagem aí foi fornecida aí pela Kendra Little, ela cedeu esse uso da imagem. Eu pedi autorização para poder usar, foi liberado sem problemas, então, para vocês saberem, a fonte é da Kendra. É uma imagem super simples que explica o funcionamento de um cluster SQL Server. Então, vamos lá. Eu tenho meu cluster SQL Server e aí eu tenho uma instância instalada em cima dele. Por que eu coloquei ali a palavra Cluster Aware? Na verdade, é o conceito de que o SQL Server em si não possui cluster.
Ah, mas como é isso, Marcos? Eu sempre ouvi que eu posso instalar SQL Server em cluster. Como que não existe cluster SQL Server? Vamos entender o que é o Cluster Aware. O SQL Server é um serviço de cluster instalado em cima de um cluster Windows. Ou seja, quem faz a clusterização é o Windows, é o sistema operacional. O SQL Server é só um serviço que faz uso desse poder de clusterização para funcionar. Então, qual que é a diferença disso? A diferença é que esse serviço, ele roda em cima de uma máquina. Nesse meu caso aqui, nessa imagem a gente vê ali SQL Clus 01 Node 01. Beleza, então significa que esse é um dos nós do meu cluster, é uma máquina física. Então, esse servidor tem a minha instância. O que acontece se eu tiver algum crash, alguma queda de serviço? A minha instância ela é movimentada de um nó para outro e, a partir daí, ela passa a operar do outro lado. Então, vamos voltar aqui para a gente enxergar. O que eu tenho ali embaixo no cluster Node 2? SQL Services Off. Ou seja, eu não tenho cluster ativo. Eu tenho cluster ativo de um lado e ele fica com outra máquina sem processamento. Ah, mas eu já vi em outras palestras o pessoal falando sobre cluster ativo. O que é o cluster ativo? Basicamente seria eu utilizar mais um SQL Server instalado no outro nó. Aí eu tenho os dois nós trabalhando, isso é ativo. Mas nunca eu vou ter um SQL Server com dois servidores processando a mesma instância. O que é isso? Significa que o meu ganho, meu crescimento não é horizontal, ele é vertical. Eu tenho que crescer a mesma máquina para ganhar desempenho. Não adianta adicionar um novo nó no meu cluster, porque não vou ganhar desempenho se a minha configuração já está no seu limite. Então, para aumentar esse ganho de desempenho, eu vou ter que aumentar a configuração da minha máquina. É assim que funciona o consumo de recursos e a distribuição do serviço. Ok, tive uma queda, o SQL Server vai cair, vai movimentar a minha instância para um outro nó e eu sigo trabalhando porque todos os outros periféricos lá da minha rede SAN e o switch, etc., eles já estão separados. Então, eu tive uma queda de uma única máquina, o serviço passa a rodar na outra máquina e segue trabalhando. Por isso que eu comentei de Cluster Aware e não especificamente a instalação em cluster. Eu não tenho duas máquinas processando, aquele cluster tradicional que a gente ouve ver falar na literatura. Beleza. Então, a gente já sabe como funciona um cluster, como funciona um servidor, o que é o database em cima disso. Agora vamos entender a base de utilização de recursos. Primeiro recurso, que eu acho um dos mais importantes hoje em dia, é a parte de disco. Não só exclusivamente para o banco, mas o efeito em cima de um banco de dados é absurdo com a configuração errada ou correta de acordo com o que a gente realmente precisa. Volumetria e throughput. O que é isso? Basicamente, eu estou falando de dimensionamento, ou seja, qual é o espaço em disco do meu HD, do meu storage, da minha área oferecida para SQL Server. E throughput é a velocidade, é a minha entrega, a vazão com que eu dou para os dados ou para as necessidades da minha solução. Então, basicamente, o que a gente entende disso? Por que esses dois caras são os principais itens quando a gente fala de disco? Principalmente porque eu tenho que saber o quão rápido eu preciso ser para que a minha solução tenha o tempo necessário ou a necessidade dela de operação. Quanto tempo eu preciso para trabalhar nisso? Então, vamos entender um pouquinho desses critérios. Nem sempre a gente tem o tempo hábil para responder a uma determinada necessidade de volumetria. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a gente está criando um monitoramento em cima de um ambiente de disco. Ok, beleza, eu criei um monitoramento em cima do meu ambiente de disco. Eu tenho que saber se eu tenho tempo hábil para atender um alerta de utilização, e eu também tenho que saber na parte de configuração se eu consigo resolver um problema nesse tempo. Então, vamos criar uma seguinte situação hipotética. Eu criei um threshold que com 95% de utilização de disco eu recebo um alerta para tratar, para trabalhar nesse problema. Só que eu cresço 1% por minuto em períodos críticos ou em utilização mais de pico. Ok, se eu tenho um crescimento de 1% por minuto, significa que se eu for alertado em 95%, eu tenho 5 minutos. É tempo hábil para trabalhar? Não sei. Então, eu tenho que ter muita atenção nisso.
Além de ter atenção nesse ponto, eu tenho que entender assim, eu tô entregando a informação rápida o suficiente para a minha solução? Então, quando a gente fala de disco, a gente está falando direto da entrega de uma informação. Eu estou entregando a velocidade que ela espera, a velocidade que a aplicação precisa? Então, isso é muito importante. Quanto tempo realmente eu preciso para atender um problema, quanto de informação e quão rápido eu preciso entregar essa informação. E aí a gente vai realmente ver que existe alguma diferença em cima disso, porque a gente tem alguns indicadores para trabalhar com isso. Como que eu vou garantir a entrega de informação, ou seja, throughput, a entrega dos dados de forma rápida? Então tem algumas coisinhas que eu posso medir para a gente estar sempre avaliando e acompanhando esses indicadores. No meio ambiente, então, a gente tem lá, por recomendação da Microsoft, são 20 milissegundos de response time da minha área de disco. Tá, mas o que é o response time da minha área de disco? Bom, vamos ver lá. Eu vou fazer uma simulação simples, eu até não tenho o serviço da SQL Server aqui na máquina, mas eu vou mostrar para vocês aqui o Task Manager. Aqui eu tenho disco, CPU, memória, etc., N programas. Tá? Eu vou chegar aqui em performance, eu vou chegar em disco, eu vou ver que eu tenho aqui um disco conectado e aí eu vou tentar ver o que eu consigo tirar de informação desse cara. Bom, eu tenho aqui uma média de tempo de resposta, isso já me dá uma impressão boa de como está acontecendo, mas eu não sei se de fato esse tempo de resposta é para o serviço do SQL Server ou não. Então vamos abrir esse carinha aqui, que é o All Resource Monitor, que ele é extremamente importante para a gente identificar este indicador mais precisamente. Tá? Eu vou vir na parte de disco, e aí aqui do lado eu tenho esses carinhas aqui, e eu tenho um cara que se chama Response Time. O que é importante de a gente olhar nesse response time, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse response time é o que vai me dizer exatamente para cada sistema o tempo de resposta daquele cara. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, vou marcar aqui o Perfumon só para ter uma ideia. E aí, esses são todas as DLLs que estão sendo executadas ou acionadas pelo Perfumon. Eu faria a mesma coisa para o serviço do SQL Server, isso não ia mudar nada. E aí eu vou ordenar pelo response time e eu vou ver que aqui tem uma determinada área, ao invés de eu ver uma DLL para o SQL Server, eu vou ver os arquivos MDF, LDF do banco, né? Beleza, então eu enxerguei lá que uma determinada área está me respondendo a 30 milissegundos. Ok, não é um valor tão absurdo, se considerar que a Microsoft indica que 20 milissegundos é o indicado, é o ideal para se trabalhar. Mas, de repente, eu olho aqui em response time, eu vejo lá 500 milissegundos. Opa, eu já tenho um indicativo de que alguma área não está respondendo no tempo legal. E aí eu ainda posso combinar esse tempo de resposta com a utilização desse cara. Mais escrita, mais leitura, e para identificar que tipo de comportamento está tendo naquela área e naquele arquivo. Então é muito importante, e essa ferramenta é fundamental para a gente ver isso, porque através dela eu vou conseguir medir os tempos de entrega dos arquivos de disco para o meu sistema, para o meu SQL Server. E assim vai ser uma forma bem fácil de a gente medir esse response time. Outra configuração que a gente vê muito em definições de soluções, ou até mesmo em dicas de configuração para o ambiente, é o RAID. O que é o RAID? É a combinação de discos. Então, basicamente vou combinar dois discos, eu vou espelhar um disco ou outro. Então, toda a informação que é gravada em um disco, ela também fica armazenada no outro. Se eu tiver falha de um disco, o outro assume. Então, essas configurações de disco, o RAID, determina o nível de segurança e o nível de desempenho que eu vou dar para o meu ambiente. Quanto mais discos eu ofereço nessa configuração para trabalhar, mais desempenho, e quanto mais duplicidade das informações, mais segurança. Então, esse tópico aí tem bastante referência na internet para falar sobre rede, tem N outras formas, e aí se fala na configuração de RAID 5, talvez mais adequado, RAID 10. Então, depende muito da solução e depende muito do objetivo que tu busca de cada área. Então, assim, a configuração de disco, principalmente falando da combinação deles, é um ponto que não é muito simples de ter uma fórmula mágica. Por quê? Porque cada solução funciona de um jeito. Cada ambiente funciona de um jeito. Então, tem ambientes que eu preciso ter uma garantia, tem ambiente maior, tem ambientes que eu preciso ter uma performance maior, e a configuração é de acordo com isso. Não existe uma fórmula mágica. Existe mais ou menos aquilo que a minha solução precisa.
IOPS, então, na verdade, operações de entrada e saída por segundo. Então, isso diretamente a quantidade de desempenho que a solução exige do storage. Então, eu preciso que a minha solução entregue tantos IOPS por segundo. Tantos IOPS, operações por segundo. Porque eu preciso garantir o desempenho nessa determinada velocidade, porque a minha solução exige. Nem sempre a gente vai pegar ambientes em que a gente tem esse valor. E aí, como que a gente faz para trabalhar? A gente vai ter que começar a identificar algumas formas para medir a quantidade de consumo e tentar fazer projeções de quanto isso deve crescer em momentos de pico. Não tem muita mágica num ambiente em que isso não foi pré-estabelecido, a gente realmente vai ter que trabalhar um pouco para conseguir identificar e tem que coletar essas informações. Outro cara bastante importante, a média de fila de disco. O que é isso? A Microsoft indica que seja até 2 a 3 processos na fila de disco. Entretanto, 2 a 3 processos por disco na fila de disco. Então, imaginando que a gente tem um storage com N discos lá, eu montei uma determinada área de storage, que é a minha LUM, e ela possui, sei lá, vamos supor, 10 discos. Ok, então minha fila de disco, ela naquela área, ela pode chegar até 20, 30. E não só 2, porque eu estou falando de 10 ponteiros, né? 10 spindles trabalhando. Então, 10 discos vão me dar um desempenho maior. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo disso. Sei mais ou menos como esses caras funcionam, mas o que a gente tem que ter cuidado e o que é uma boa recomendação, o que é uma boa prática para um DBA. Tentar saber o que eu vou armazenar e aonde eu vou armazenar. Por quê? Lembra que a gente falou que eu preciso garantir que eu tenha a performance adequada para o que a minha solução precisa. Beleza? Eu preciso garantir que o storage esteja na combinação mais ideal, de acordo com a necessidade. Bom, então vamos lá. O SQL Server trabalha com esses 3 tipos de arquivos: dados, logs e TempDB. O que eu tenho dentro dos dados? As informações propriamente ditas, tudo que foi armazenado. Dentro do log, todas as operações que eu possa recuperar se eu precisar voltar atrás, se eu precisar desfazer uma alteração, se eu precisar voltar um backup em determinado ponto, que eu tenha backup de log na minha estratégia, também isso vai estar dentro dos arquivos de log. E TempDB, que é o lugar onde armazena todas aquelas informações que eu vou utilizar em memória. Então, por exemplo, fiz uma consulta numa tabela temporária, fiz uma ordenação. Tudo isso não é feito especificamente em memória, ele vai salvar esses dados no TempDB para poder trabalhar com eles. Então, esse arquivo também é armazenado e a gente tem que entender como esses caras funcionam. Por quê? Dados. Dependendo da minha solução, vamos supor que eu estou trabalhando no sistema OLTP. Muitas transações rápidas, o tempo todo lendo informações e gravando alguns dados. Isso são operações curtas, operações que exigem desempenho. Então, eu preciso garantir desempenho de leitura para esse cara poder trabalhar de forma rápida. E no log? Bom, aí eu faço a seguinte pergunta: quantas vezes vocês já leram o arquivo de log de vocês? Pouquíssimas vezes, perto do quanto as operações do dia a dia trabalham com o arquivo de dados. Bom, então se eu tenho pouquíssimas operações e eu tenho uma concentração muito maior de escrita no arquivo de log, porque cada operação que eu faço salva lá, então eu tenho que garantir que nesse arquivo de log eu tenha um desempenho melhor de escrita. Então não vale a pena, por exemplo, colocar um SSD para um log. Por quê? Porque eu estou perdendo o poder de processamento de um disco SSD que poderia me dar ganho de leitura para ficar gravando. E gravação de um HDD para um SSD, a diferença é mínima. Existe diferença? Sim, mas o ganho é muito mais significativo em leitura do que em escrita. Eu não preciso ter um ganho tão significativo em escrita assim. A minha solução não fica parada esperando o arquivo de log escrever. E depois tem a TempDB, que basicamente grava algumas informações, ordena, lê. Então, de acordo com o meu ambiente, de acordo com o tipo de utilização da TempDB, eu vou determinar também como trabalhar. Uma dica muito importante, e eu vi já em alguns ambientes isso, que é o seguinte: às vezes a gente tem a replicação de storage. Então, tem o storage num site principal e uma replicação desse storage num site de disaster recovery se eu tiver alguma queda. Por favor, não repliquem a TempDB. Por que eu vou replicar a TempDB de um lado para o outro?
Os dados fazem sentido, porque se eu tiver uma queda desse site, o outro site vai sumir, os dados estão lá íntegro, certinho, tudo beleza. Entretanto, se eu replico a TempDB, para quem não tem ainda essa visibilidade, toda vez que o SQL Server é baixado o serviço e sobe, ele cria TempDB de novo. Ou seja, não tem necessidade de eu ter o arquivo da TempDB sendo replicado de um lado para o outro, porque se eu tiver uma queda em que eu perco um site e ele suba do outro lado, o outro lado vai ter que recriar a TempDB. Então, eu estou fazendo a operação de leitura e escrita aqui desnecessária, principalmente ainda se a replicação entre esses dois storages for síncrona, ou seja, cada vez que entra uma operação, eu tenho que garantir que essa operação foi levada para o outro lado, e do outro lado ela foi terminada para poder liberar aquela transação. Então, totalmente desnecessário. Não façam isso. A TempDB não precisa ser replicada. Então, é bem diferente a utilização dela. Sei onde eu guardo, o que eu guardo, sei como trabalho os meus discos, sei como essas informações funcionam. Vamos falar um pouquinho de CPU. CPU é um cara bem importante, porque basicamente a gente está falando do processamento. Esse é o poder que vai pegar todas as informações para processar e entregar isso na ponta. Então, basicamente, a gente, quando fala de CPU, pensa, eu tenho uma alta utilização de CPU. É algum problema no servidor ou é algum problema na query? Normalmente, pode ser problema na query. Por quê? Porque eu faço a seguinte analogia. Servidor instalado, SQL Server instalado nele, e ninguém botou database nenhum. Eu nunca vou ter alta de CPU. Nunca. Por quê? Porque quem consome CPU é a aplicação. São as consultas que demandam CPU. Então, se eu tenho uma alta de CPU, normalmente pode ser uma query, e muitas vezes dela mal escrita. Se eu tive um bom dimensionamento, se eu tiver a preocupação de colocar uma quantidade correta para que a minha solução precisava, normalmente é uma query mal desenvolvida. Como que eu identifico isso? Como que eu posso ver que essa query realmente está mal desenvolvida? Bom, uma maneira bem simples é a gente identificar o plano de execução dessa consulta. Lá ele vai me dizer mais ou menos cada custo de cada determinada parte da minha consulta, como que isso está sendo feito e aonde estão esses consumos mais elevados. Assim eu consigo identificar que determinada consulta deveria ter feito através do índice X e ele não pegou o índice, ele fez um full scan na tabela. Bom, o full scan eu vou ler a tabela inteira. Se eu vou ler a tabela inteira, consequentemente eu vou ter um consumo muito maior do que se eu lesse determinados campos ou determinadas páginas de acordo com o índice e o que ele me sugere. Uma dica e como funciona isso para a gente poder também ajudar, às vezes, uma aplicação ela precisa trabalhar com paralelismo. O que é o paralelismo? É o poder executar várias threads ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma determinada transação que é muito mais rápido se eu rodar em 4 entradas do que eu rodar em uma única entrada e ficar esperando todos os passos serem concluídos. Um único cuidado, e esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter, é um cuidado muito grande ao usar o paralelismo, que é o MaxDop do SQL Server. Essas configurações, elas não são, elas são determinadas por operador de um plano de execução, e não simplesmente pelo número definido. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente tem lá um servidor com 2 processadores, então são 2 sockets, quad-core. 2 vezes 4, 8. 8 eu habilito Hyperthread no meu ambiente. 8 tenho 16. Beleza, eu tenho 16 processadores. Aí vamos pegar exatamente essa consulta aqui. Eu tenho aqui basicamente 3 índices, mais um filtro que eu tive aqui e os meus loops aqui encadeados. Beleza. Vamos supor que eu determinei que o meu MaxDop é 8. Beleza? Eu coloquei 8 porque é o número de núcleos que eu tenho de fato em cada um dos sockets. Ok, fiz a configuração, está certinho. Significa que essa consulta pode chegar a, no máximo, 8 threads executando? Não. Não é isso. Por quê? Vou pegar o seguinte exemplo. Esse índice pode usar 8 e esse aqui também pode usar 8. Ou seja, cada operador
pode usar até 8, de acordo com o que a SQL Server determinar que é o mais indicado. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter para isso. O que vai determinar se eu uso ou não o paralelismo? Numa configuração que é irmã do MaxDop, que é o Cost of Threshold of Paralelismo. Então, o que esse cara me determina? Qual é o custo de cada operador, para que ele determine que, a partir daquele custo, ele vai avaliar a utilização de mais threads. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Para cada operador, ele vai avaliar o custo daquela operação. Se passou do Cost of Threshold, ele vai determinar quanto é o MaxDop, que é o ideal para essa execução, e aí ele vai passar a usar quantos forem necessários. Então, muito cuidado. Às vezes, uma simples alteração de MaxDop pode comprometer todo o ambiente, porque no momento que eu abrir essa porteira, vamos assim dizer, para muitas transações executarem, às vezes os outros pontos podem ter outros problemas. Ou seja, eu posso ter, de repente, um gargalo de storage, eu posso ter um gargalo de rede, porque isso está me puxando muito dado e a minha rede não suporta. Eu posso ter um problema de memória, que eu tenho muitas informações sendo acessadas ao mesmo tempo e talvez a minha máquina não esteja preparada para isso. Então, muito cuidado. É uma determinação que a gente tem que ter bastante cuidado para fazer, e volto a dizer que, assim como a grande maioria das outras configurações não tem um número mágico, tem um número que eu configuro e vou ajustando esse número de acordo com o meu ambiente. Eu aumento um pouco, diminuo um pouco e vou vendo o que ganha mais performance. A minha aplicação tem que ter o poder de trabalhar em cima de threads para poder ganhar esse desempenho. Entretanto, se eu uso demais, às vezes um processo que era para ser sequencial seria muito mais rápido. Porque a thread, basicamente, ele abre as execuções, só que um processo de thread, uma aguarda que as outras finalizem. E às vezes esse controle é mais custoso do que simplesmente deixar executar. Então, nem sempre, sai configurando o MaxDop todo o meu ambiente porque eu vou ter um ganho de desempenho. Não, calma. Testa. Bota no ambiente de homologação, faz uma simulação e veja como isso vai se adaptar para o teu cenário. Então, é um cuidado bem importante que tem que ter. Vamos falar de memória. Memória, basicamente, são onde as minhas informações vão ser trabalhadas antes de ter algum tipo de execução. E quando a gente fala de configuração num ambiente de memória, a gente tem que pensar em fazer a configuração adequada para que o meu trabalho seja simplificado. O que eu quero dizer com configurar de forma adequada para que seja simplificado? Por default, o SQL Server seta toda a memória do servidor como a memória do SQL Server. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer que quando o SQL Server startar com essa memória toda configurada, ele vai alocar o máximo que ele conseguir, obviamente, para tentar não ter a competitividade por recurso. Então, por que o SQL Server faz isso? Porque, vamos supor, eu configurei lá 5 GB, a minha máquina tem 6. Para que ele não tenha que toda hora ficar, servidor, me dá mais 1 GB, porque eu estou com 2. Me dá mais 1 GB, porque eu estou com 13 e estou precisando mais. Então, o que o SQL Server faz? Aloca a memória. Tem mais um pouco que é alocado para outros trabalhos de uma outra parte da memória do SQL Server, mas é uma porção bem pequena. E aí ele vai fazer o trabalho em cima disso. Por que o cuidado da configuração default que vem configurado toda a máquina? Porque, lembrando que ainda assim o SQL Server tem a dependência do sistema operacional. Então, assim, se o sistema operacional é responsável por fazer o SQL Server trabalhar, eu também não posso consumir todo o recurso que o SQL Server tem, porque isso pode me gerar um problema muito grande na hora de trabalhar com essas informações. Então, muito cuidado com a configuração que vocês vão fazer. Quando eu entrei no Boticário, a gente tinha um problema bem característico. A gente chegou a um determinado ponto do nosso trabalho, nosso dia a dia, que a gente começou a ter inúmeros acionamentos por alta utilização de memória. Alta utilização de memória. Então, o que a gente fez? A gente tinha lá o seguinte, um alerta setado que era, quando a gente atingir 90% de utilização de memória, eu recebo um alerta para trabalhar. Opa, minha máquina pode estar em problemas, eu tenho que ter uma atenção no ambiente. Uma configuração adequada, ok, porque 90% é um valor realmente alto. Entretanto, essa era a documentação do time que monitorava o ambiente. Aí tinha uma outra documentação que era do nosso time de banco de dados.
lá dizia assim, configure 90% da memória do servidor para a instância do SQL Server. Bom, então daí temos duas informações que divergem, né? O primeiro ponto é 90% me alerta que eu tenho um problema. O outro dizia, configura 90% para o banco. Bom, se a gente parar para fazer um cálculo extremamente rápido, é 90% do SQL Server mais qualquer porcento da máquina passou de 90%. Aí então o que acontecia? Configura o ambiente e alerta o tempo todo. E a gente tinha realmente alertas extremamente constantes. O que a gente fez para tentar resolver isso? Bom, a gente foi atrás de uma fórmula que a gente conseguisse identificar como trabalhar com a configuração de memória adequada. E a gente chegou num cara que é esse cara aqui. O que são essas variáveis? Vamos tentar entender. SQL Server Memory. Então, é a memória total que eu vou configurar para o SQL Server. É igual ao quanto? É igual ao total da memória do meu servidor. E aí, eu vou subtrair aquilo que eu quero garantir para o meu ambiente. Então, vamos supor lá um ambiente que eu tenha 10 GB de memória total. Beleza? Beleza. Eu ainda tenho memória do sistema operacional, correto? Então, vamos supor que 1,5 GB é para o Windows trabalhar tranquilamente. Beleza. E eu tenho mais 10%, que é o threshold, que é o que eu quero alertar, né? Então, também tenho que subtrair esse cara. E aí eu tenho ainda, a gente coloca um valor que é uma tangente para se eu tiver um pico de utilização. Então, eu tenho que subtrair esse cara também. Então, eu quero trabalhar com 5% de margem em cima dos meus 10%. E aí eu vou chegar nesse mais 0,5 e eu vou conseguir obter o meu valor. O que é bem importante aqui que a gente fez e que eu recomendo vocês fazerem no ambiente de vocês? Como que eu cheguei aqui a 1,5 GB no meu ambiente de Windows Server, ou seja, a configuração do SO? Mas Marcos, se eu instalar só sistema operacional, não vai consumir 1,5 GB nunca. Não. Entretanto, o que a gente tinha? Antivírus no servidor, controle de tráfego de rede no servidor, algumas políticas aplicadas no servidor que ficavam validando algumas informações, ferramenta de backup que roda no servidor. Todas essas ferramentinhas me consomem memória. Se a gente não considera esses caras, eles podem estar causando a alta utilização. Então, por isso que a gente conseguiu realmente chegar nesse número que determinava, de fato, a utilização real do ambiente. E a gente chegou numa suposição, né, uma situação hipotética aqui, de 7 GB de memória. Beleza, Marcos, vamos supor que a gente tem um ambiente lá igual ao do Boticário, que tem 2 TB de memória em uma máquina. 10% de 2 TB, cara, eu preciso realmente guardar 200 GB 20 GB de informação sem utilização, não é demais? Será que eu não estou exagerando nesse percentual? Bom, o 10% aqui é o 10% do nosso ambiente. Para alguns cenários a gente muda, para algumas situações são outras configurações. Então, essa máquina que a gente tem 2 TB de memória, a gente usa um valor muito menor, a gente usa 5%, que é a margem de alerta. Então, eu posso ter até 95% de utilização da máquina, que eu não vou ter problema. Eu vou estar super tranquilo, vai estar sobrando, imagina, tenho 2.000 GB de memória. Então, se eu tenho mais que isso, cara, se eu estiver usando até 1.9 GB, tá ok, meu ambiente está tranquilo. Eu tenho 100 GB ainda para trabalhar. Bom, se eu tenho 100 GB para trabalhar, eu ainda posso, sei lá, usar 50 GB e deixar 50 sobrando. Por isso, 5%. Então, aí a gente vai adequando esses números, essas variáveis, de acordo com o que o nosso ambiente exige. Isso é muito importante. Vocês terem em mente que esse exemplo que eu coloquei, essa fórmula, ela é adaptável. Ela é adaptável para que o meu ambiente realmente precisa, para como eu quero trabalhar com o meu ambiente. Mas é bom a gente ter em mente que não é simplesmente sair colocando qualquer número a esmo ou sem nenhuma explicação. Então, sempre que a gente for fazer a configuração, é importante que a gente tenha essa base. O que eu tenho no ambiente? Por que eu estou colocando esse valor? Quanto que eu realmente quero alertar? Uma coisa muito importante em ferramentas de monitoramento é não configurem um alerta que vocês não tenham ações. Ou seja, eu vou configurar no meu ambiente que consultas no banco de dados que executem por mais de 5 segundos já gerem um alerta.
Tudo bem, mas e se uma consulta levar 7 segundos para ser executada, tu vai matar essa transação da aplicação? Não vai, não pode. Tu vai cancelar uma transação negocial, tá certo isso? Não, tu não vai fazer isso. Então, de que adianta eu gerar um alerta se eu não tenho ação para atender ou se eu não tenho ação para resolver? Então, muito cuidado quando vocês colocam alertas e procurem sempre ter um embasamento. Nesse caso, a gente fez todo esse estudo para realmente chegar num valor ou considerar realmente o que a gente estava trabalhando. SQL Server, assim como outras aplicações, mas o desempenho depende muitas vezes de informações que a gente tem em cache. Como que funciona isso? Bom, o acesso à memória ele é muito mais rápido do que o acesso a disco. Por quê? Porque o acesso a disco, tirando algumas exceções de disco, mas na grande maioria, é um processo mecânico. É um processo em que cada disco tem que buscar lá no platô, né, no disco mesmo, onde está a informação, aí o cabeçote vai procurar a informação, lê a informação, devolve a informação, e aí essa informação vem pelo cabeamento até chegar na controladora que vai te dar o acesso ao dado. A informação em memória ela é rápida, muito mais rápida. A gente está falando de microsegundos versus milissegundos. Então, um tempo absurdamente mais rápido. Por isso que é importante a gente ter a configuração adequada e saber quanto eu estou utilizando, para que o que eu tenho em cache seja assertivo. Então, a gente vê lá, sempre vê um contadorzinho, pessoal, cuidem lá do buffer cache rate. O que é isso? É um contador que determina o percentual de assertividade da minha informação em memória, em cache. Então, se eu estou realmente, tudo que eu estou armazenando em cache está sendo atingido, se eu estou buscando aquela informação. Não é. A informação não está, o gráfico está com um percentual baixo. Bom, significa que talvez está armazenando ou tem pouca memória, ou talvez eu tenha que olhar outros contadores para entender. Então, tem um contador que se correlaciona, que é a expectativa de vida de uma página em cache. Então, beleza. Então, através dela eu consigo ver quanto tempo uma informação fica armazenada em cache, e se esse tempo é muito pequeno, significa que, de tempos em tempos, as minhas informações estão sendo alteradas. Quando há essa alteração, pode estar baixando meu percentual. Então, talvez um aumento de memória possa manter mais essas informações e agregar outras que estão gerando esse ciclo. Então, muito cuidado, né? A informação que está em cache, ela realmente é essencial. Não é por nada que storages mais modernas já tem controladoras com cache absurdamente alto, que é para garantir essa entrega muito mais rápido do que ter que buscar as informações em disco. Conhecer o nosso ambiente. Então, beleza. Por que eu falo de conhecer o nosso ambiente? Conhecer o que eu estou trabalhando? Beleza, Marcos, a gente já entendeu mais ou menos como funciona o servidor, a parte de disco, a parte de clusterização, eu sei como configuro memória, eu sei o que pode levar a altas utilizações de processamento, mas aí eu tenho que ter algo a mais. Como que eu faço para controlar melhor os problemas que acontecem, ou saber o que está acontecendo? Eu preciso, como DBA, saber o que o meu negócio necessita. Então, isso é o que garante um passo à frente na hora de uma negociação, na hora de entender um problema, na hora de propor uma melhoria do ambiente. É saber o que o negócio precisa e o que eu preciso fazer para oferecer aquilo para o meu negócio. É assim que eu consigo ter realmente a visibilidade de como o meu sistema está funcionando. Conhecendo o meu negócio, eu sei que, meu negócio, por mais que ele seja o LTP, no último dia do mês, eles rodam diversos relatórios, e isso é uma leitura absurdamente longa e de muitas informações. Então eu preciso de um desempenho maior de leitura naquele período para determinada área que não é acessada o mês inteiro. Então talvez uma movimentação das minhas áreas de disco possa me garantir assim, essa entrega de desempenho para uma área que não é acessada. Então é uma boa estratégia. Talvez eu tenha que mudar como o meu sistema funciona. Eu controlava alertas de transações com mais de 1 minuto em execução no banco. Então nesse período do mês em que rodam esses relatórios que realmente são longos, a gente sabe que vai demorar, talvez esse threshold muda, ele aumenta um pouco. Ou aumenta para um ambiente, diminui para outro. Talvez eu tenha que oferecer uma estratégia que separe os dados
que cria uma réplica, né, desses dados, que seria o Availability Group, para que os relatórios rodem sem influenciar o dia a dia, sem influenciar a operação. Tudo isso é conhecer o negócio. É saber como a tua aplicação funciona e saber o que eu posso oferecer para ela. Conhecer, de fato, todos os alcances que a tecnologia, que o SQL Server vai oferecer para o meu ambiente. E uma forma bem interessante de trabalhar com isso são baselines. O que é a baseline? Basicamente é saber como é o comportamento do meu ambiente ao longo do tempo. Ou seja, eu sei que o mês inteiro o meu gráfico roda em 10% de processamento. Poxa, então eu tenho 90% da máquina em desuso. Não, porque em 5 dias do mês o meu processamento bate em 100%. Opa, então talvez eu não esteja atendendo nesse pico de utilização do mês. Eu tenho que entender se isso está acontecendo. E esse é o meio, é pelo qual a gente vai conseguir chegar nesses números. Existem inúmeras ferramentas que fazem isso hoje. Eu estou dando um overview, de exemplo aqui de uma máquina, que é usando o SQL Monitor da Redgate, mas existem N outras ferramentas que fazem isso no mercado. Basicamente, o que eu tenho aqui? O percentual de utilização, e eu posso estender esse meu percentual de utilização para que eu possa lá ver que em determinado momento do mês eu estou trabalhando fora do meu baseline, ou seja, minha aplicação ela funcionava sempre em 10%, 20%, eu apliquei uma nova versão do sistema e nessa nova versão o percentual aumentou. Opa, isso é um problema no deploy que a gente aplicou ou isso é um novo comportamento do meio ambiente? Eu tenho que saber diferenciar isso. E, principalmente, o DBA tem que saber apontar que esse comportamento mudou. Porque senão, simplesmente, daqui 6 meses, alguém vai chegar e vai dizer assim, o servidor de vocês está defasado, porque a gente está com o processamento em quase 100% todos os dias. Como que vocês não atualizam as máquinas? Não, peraí. Há 6 meses atrás, vocês aplicaram uma nova versão do sistema e nessa mudança ele saiu de 60% de processamento para 100%. Simples, usando gráficos que guardam as informações históricas de dados do ambiente. Então, como o consumo de CPU é um exemplo. Então, muito cuidado. Tenham sempre em mente, se possível, adquiram ferramentas que possam guardar essas informações para vocês. É essencial para ter um conhecimento do ambiente e principalmente para fazer o provisionamento e imaginar como isso vai acontecer. Então, vamos fazer um seguinte exemplo. Em janeiro de 2016, eu tinha 100 GB de utilização de disco no meu ambiente. Em dezembro de 2016, eu cheguei a 300 GB de utilização no meu ambiente. E esse comportamento veio se mostrando ao longo de 2015 para 2016, de 2016 para 2017. Bom, então eu sei que para 2017 para 2018 ele tem um crescimento X na minha proporção, porque eu já estou vendo essa linha de crescimento. E através dessa linha de crescimento eu posso propor para a minha equipe de storage, olha, eu vou precisar no próximo ano mais tanto de espaço, porque o meu ambiente vai crescer tanto com crescimento vegetativo. Prestem bem atenção, o que é o crescimento vegetativo? É o crescimento sem alterações no comportamento. Eu não posso prever que em determinada época do mês eu tenho uma campanha e essa campanha triplicou os dados gravados no ambiente. Bom, isso é uma coisa que foge ao crescimento padrão, ao crescimento convencional. É o chamado crescimento vegetativo. Baseline serve para isso, para a gente poder ter esses cuidados e saber essas informações. Antes da gente terminar, um ponto bem importante aqui que eu não queria deixar de passar. E por que isso? Porque a gente passou uma fase muito referente a isso na empresa e conversando com outros colegas e até atendendo outros clientes, não é só lá que a gente teve essa vivência. E o que é o diferencial hoje? Como que eu me torno um profissional melhor ou um destaque disso? Como que eu sou um profissional excelente? Ou seja, como que eu dou a excelência daquilo que a empresa precisa? É a visão de onde estão as minhas informações e como que eu controlo isso, como que eu gerencio isso para dar resultado para a empresa. E se fala muito sobre User Experience. O que é User Experience voltada para o nosso lado, para nós DBAs, para nós administradores de banco? Adianta eu ter
99,99% de disponibilidade do ambiente, se a performance da minha aplicação é horrível, se para fazer, vou dar o seguinte exemplo, se num supermercado para passar um produto no caixa eu demoro 30 segundos, adianta a minha infraestrutura estar disponível? O banco de dados está, olha, não caiu, faz 2 anos que o meu banco de dados não cai, estável, 100% de disponibilidade. Tudo bem, mas daí um cliente vai no caixa do supermercado e demora 30 segundos por produto. Quanto tempo leva para ele passar todas as compras dele e para sair toda a fila que está atrás dele no caixa? Não tem como. Então não adianta eu pensar única e especificamente em infraestrutura se eu estou esquecendo quem está na ponta. O desempenho é fundamental. Como que eu trabalho com esse desempenho? Eu tenho que fazer a correlação de SLA, que é o tempo qual eu entrego essa minha solução, então a disponibilidade do meu negócio e também a performance do meu negócio. Como que eu meço a performance do meu negócio? É um processo muito delicado, porque eu tenho que entender que determinado processo de venda tem um X tempo para ser executado. E é através desse controle de performance que eu vou garantir que, de fato, eu estou entregando a tempo hábil. E aí entra aquilo lá que eu comentei com vocês. Não é simples, não é fácil de a gente determinar, mas, entretanto, eu tenho que entender a visão de todo. Eu tenho que entender o que o negócio precisa, para eu realmente poder atuar na necessidade da minha solução e não simplesmente atuar em coisas que não vão me dar resultado. Não adianta a gente ter um ambiente extremamente bem estruturado, muito bem montado, com alto controle de queda, com bastante resiliência, entretanto, o desempenho é lento. Aí todo o trabalho que eu fiz foi jogado por água abaixo. Então, muito cuidado com isso. Se atentem a desempenho também, além de se atentarem à infraestrutura e à disponibilidade do serviço. Quando eu digo que não tem um ponto final, não tem fim isso, porque esse trabalho nunca acaba. Ah, Marcos, a gente terminou o projeto, instalou o ambiente banco de dados, temos alta disponibilidade, já trabalhamos em performance com time de desenvolvimento, estamos perfeitos. Daqui 6 meses tem uma nova versão do sistema e tudo começa novamente. Então, o trabalho do DBA ali não tem fim. A gente realmente vai ter que estar sempre trabalhando com todos esses momentos, todas essas formas de realmente atender à expectativa. Outra coisa muito importante, tenho tudo isso bem estruturado, como que eu dou visibilidade às informações? Esse é outro mistério que a gente tem que trabalhar. Isso daria assunto para, sei lá, mais várias horas de discussão. É como dar visibilidade aos resultados que a gente alcançou. Então, isso é muito importante. Tenham em mente que não basta fazer um excelente trabalho se a gente não der visibilidade para ele. Então, isso é um ponto muito importante. Pensar hoje no que está acontecendo além da estrutura é um ponto que é um diferencial. O serviço do DBA não tem fim e é exatamente por isso que a gente tem que estar sempre atento. A base de como a SQL Server trabalha é o que garante que esse DBA inicie todas as atividades e aí a gente possa realmente estar se dedicando a todo esse trabalho. Busca por conhecimento. Sempre antes de finalizar, queria agradecer aí o pessoal do Virtual Pass, o Murilo e a todo mundo que sempre está presente nos eventos. Antes de finalizar, só tem um único detalhe que eu sempre comento, que eu acho fundamental e não seria diferente hoje. O mercado de trabalho, eu acredito que não seja só no Brasil, Portugal ou N lugares, acho que o mundo todo sofre disso, que é a carência de alguns profissionais e a falta de vaga para outros profissionais. A gente vê muitas pessoas reclamando que não tem vaga de trabalho e outros profissionais com algumas oportunidades. Mas tem um diferencial nisso, a busca pelo conhecimento. A gente sabe que hoje é um dia da semana, então uma terça-feira à noite, para o pessoal de Portugal muito mais tarde do que aqui para o Brasil, e para outros países mais ainda, né? Então, quanto mais adiante, mais tarde e vocês estão despendendo tempo para ter um aprendizado, para adquirir algum conhecimento. Esse é o diferencial que coloca vocês um passo à frente no mercado de trabalho. Então, assim, muito obrigado mesmo a presença de todos.
parabéns por estarem aqui. Vocês estão já um passo à frente de qualquer um que estiver disputando uma vaga, porque vocês buscam mais, vocês são diferenciais. Então, muito obrigado, Murilo, a todos, e uma boa noite. Obrigado, Virtual Path, pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês. É isso aí, muito bom. E como o Marcos disse aqui, vocês estão à frente por estarem tentando aprender, e com certeza o profissional que tenta se atualizar ou até aprender, né, coisas novas, vai estar sendo sempre mais valorizado. E é por isso que a gente vai tentando arrumar aqui pessoas do nível do Marcos para poder passar conhecimento de graça para vocês. E falando nisso, o próximo encontro que a gente vai ter, que vai ser agora no mês que vem, em abril, vai ser com o Diego Nogari, alguns de vocês conhecem o Diego, e vai ser divulgado brevemente, então vocês podem se preparar aí já para essa nova sessão. Espero ver vocês aqui novamente. Marcos, obrigado aí pela disponibilidade. Aqui em Portugal já é quase meia-noite, e aí no Brasil cerca de 9 horas, certo? Mais ou menos isso. Então, vamos descansar, já foi dia de aprender. E obrigado a todos, espero contar com vocês aqui no próximo encontro. Com meus contatos aí, pessoal, muito obrigado mesmo a todos e uma boa noite e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.